Vamos lá, pessoal. Esse é o quinto vídeo da nossa série sobre as contribuições da CEPAL à interpretação do subdesenvolvimento latino-americano, né? Nos seus primeiros 5 decênios. A gente estava apresentando no vídeo anterior a ideia de que o avanço do processo de industrialização por substituição de importações não foi capaz de, por si só, criar as condições necessárias para se superar o subdesenvolvimento. Ao contrário do que poderia sugerir uma interpretação mais convencional, o avanço do processo de substituição de importações foi, na verdade, reconfigurando a dependência doméstica. Você tem uma reorganização das importações em direção a uma pauta cada vez mais complexa, uma pauta de importações cada vez mais complexa, em direção a uma pauta cada vez caracterizada por maiores barreiras a entradas tecnológicas e financeiras. Ou seja, você vai reconfigurando os limites colocados pela industrialização. Conforme você avança, uma lógica contraditória. Conforme a gente avança com sucesso nesse processo de ESI, outros limites vão sendo recolocados e, de alguma maneira ou de outra, vão reforçando a dependência. Olha só o elemento contraditório. A ideia inicial cepalina de se avançar no processo de industrialização entendia esse processo como um instrumento para se superar o subdesenvolvimento e superar uma inserção na divisão internacional do trabalho subordinada, hierarquicamente inferior. Mas, a gente viu aqui que esse processo, ao avançar, reforça algumas outras características da dependência, características da dependência financeira e tecnológica, principalmente. Certo? Essa é uma discussão já no segundo decênio das contribuições da CEPAL nos anos 60, né? Ou seja, a industrialização, mesmo com sucesso, com relativo sucesso, recoloca outros desafios. Desafios da dependência, a gente vai discutir no próximo vídeo. Um outro desafio colocado muito claro pela industrialização, que é o objetivo desse vídeo, vai dar origem à interpretação já da CEPAL nos anos 60, da necessidade de redistribuir renda e riqueza para crescer. Começa-se a ficar claro, a partir da interpretação do Prebisch, e depois com mais força, mais bem elaborada na interpretação do Celso Furtado, de que o processo de industrialização latino-americano estaria associado, na interpretação dos autores, a uma tendência de suposta estagnação secular. Parênteses. Esse ponto depois vai ser debatido, vai ser contraponto por um trabalho clássico, além da estagnação da professora Maria da Conceição Tavares, junto com o José Serra, para tentar mostrar que era possível, sim, um crescimento econômico concentrador de renda. Essa é uma discussão para outro momento. Trazendo aqui, fechando o parênteses, a discussão inicial. Começa a se perceber na América Latina, ali nos anos 60, uma tendência na interpretação do Prebisch e do Furtado de que haveria uma insuficiência dinâmica de demanda. O Prebisch vai falar o seguinte: olha, esse avanço da industrialização, por meio de choques adversos, por meio de uma demanda prévia, por meio de todas aquelas características que a gente já apresentou, ele estaria se esgotando. Haveriam alguns outros limites que estavam sendo recolocados. Por que ele estaria se esgotando? A sua capacidade de dinamismo, tal qual vigente até então, já não era tão grande. Para contornar essa insuficiência dinâmica de crescimento,
seria necessário, na visão do Prebisch, e depois também na visão do Celso Furtado, um conjunto de reformas democráticas. Reformas de base, no sentido de distribuir renda e riqueza, certo? Mas por quê? O Prebisch vai falar o seguinte, olha, eu tenho na América Latina uma estrutura de concentração de renda e de riqueza, mais ainda, muito, temos que lembrar que a gente está discutindo um debate ali dos anos 60, muito derivada da concentração fundiária. Essa concentração fundiária, esse latifúndio improdutivo, especulador, a gente não está falando da estrutura fundiária, por exemplo, característica do agronegócio brasileiro nos anos 2000. Isso tem outros problemas de outras naturezas. A gente está falando aqui da estrutura fundiária, da forma de organização da acumulação do capital característica dos anos 60. O Prebisch vai falar, olha, essa forma de organização do latifúndio improdutivo, na verdade, ela é um impeditivo para o crescimento da demanda doméstica. Por quê? Porque ela inviabiliza o pleno explorar do potencial de investimento da economia, dado que eu bloqueio, ao bloquear o acesso do camponês à terra, o acesso do camponês aos meios de produção, eu inviabilizo o crescimento de um excedente potencial, ou nas palavras do Prebisch, de uma poupança potencial, porque eu estou impedindo o acesso do camponês à terra, a esse latifúndio improdutivo. Então, eu estou não utilizando um potencial de excedente que está ali colocado. Isso vai estar associado, na leitura do Prebisch, a uma incapacidade de se incrementar a poupança e incrementar o investimento produtivo. E, por sua vez, principalmente na área agrícola, né? E, por sua vez, levar a um maior dinamismo. Então, logo, a existência de uma concentração fundiária, em termos de renda e de riqueza gigantesca, bloquearia a capacidade de aumentar o excedente e, por conseguinte, aumentar o investimento produtivo e, assim, romper com uma tendência de relativa à estagnação nos anos 60. Essa é a leitura do Prebisch, né? O Celso Furtado vai trazer uma interpretação mais complexa, relacionando outras dimensões desse processo. Ele vai ter uma interpretação do papel central da concentração de renda e riqueza por meio do latifúndio produtivo, sim, a esse processo, mas ele vai estabelecer relações, mediações mais amplas entre outros elementos também para explicar o que ele chamaria aqui de tendência à estagnação ou insuficiência dinâmica de demanda. Como que o Celso Furtado entende esse processo? Ele vai falar, olha, está escrevendo isso lá no final dos anos 60, né? Exatamente um pouquinho antes do começo do milagre econômico brasileiro. Portanto, nesse ponto, a interpretação dele sobre as possibilidades de dinamismo, não é possibilidade de desenvolvimento, foram insuficientes para explicar depois o que aconteceu no milagre. Aí o debate com a Conceição, né? Depois, certo? Furtado vai falar o seguinte, olha, quando eu olho para a economia latino-americana, especificamente aqui por causa da economia brasileira, para ilustrar, né? Ele vai falar, eu tenho uma certa, a dependência tecnológica e a má distribuição de renda orientariam o processo de industrialização por substituição de importações em direção a uma modernização conservadora. Depois ele vai até discutir, olha, o que caracteriza também o subdesenvolvimento, isso vai ser em obras posteriores, né? Ali já nos anos 70, quando ele está olhando mais para a dependência cultural, né? Mas ele vai falar, estou tentando só estabelecer as relações para vocês.
Ele vai falar que a forma de apropriação e de utilização ao excedente, o sentido dado à apropriação e à utilização do excedente é o que caracterizariam o subdesenvolvimento. Por que eu estou falando isso? A forma com que esse excedente é apropriado e utilizado, ou seja, para copiar padrões de consumo do centro, para reproduzir um determinado padrão de vida que é circunscrito especificamente às elites, é um elemento fundamental para a reprodução do subdesenvolvimento. Certo? O Celso Furtado vai falar o seguinte, então. Olha, a dependência tecnológica, que tem lá elementos culturais que ele vai discutir depois, e a má distribuição de renda da industrialização brasileira orientariam esse processo de industrialização no sentido de uma industrialização poupadora de mão de obra. Como esse processo estaria associado à tendência de estagnação, à tendência de estagnação secular? É isso que a gente vai discutir depois das mediações no próximo vídeo.